Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Vamos dar início aqui a mais uma aula de energia solar térmica, tá certo? Hoje o intuito é falar sobre os conceitos básicos, né, de energia, tá certo? Só um minutinho. Peraí, pessoal, deu um problemazinho aqui. Pronto, hoje a gente vai falar sobre os conceitos iniciais, tá certo? Eu vou interagir com vocês, de vez em quando eu ficar perguntando, ok? Quem puder participar, agradeço, ok? Pronto. Aqui, né, a minha formação e o meu contato de e-mail, como eu falei na aula de sábado, ok? É só para a gente relembrar do que na aula de sábado, a última aula, eu me apresentei para quem não teve nenhuma disciplina comigo, certo? Falei sobre a matriz curricular do curso, mostrei a relação das disciplinas por período do curso, certo? Falei dessa disciplina, né, que é energia solar térmica, mostrei o ementário, mostrei os livros, mostrei as unidades que a gente vai debater na disciplina, falei das avaliações, certo? No mesmo dia também mostrei o cronograma da disciplina, certo? Mostrei os dias de avaliação, mostrei os trabalhos que a gente pretende desenvolver, certo? Então, basicamente foi isso que foi falado na aula passada. E na aula de hoje, né, o objetivo maior é exatamente compreender os conceitos fundamentais de energia solar térmica, né, os processos de aproveitamento da energia solar, suas aplicações práticas, incluindo o sistema de aquecimento, refrigeração e geração de eletricidade também por meio de energia térmica, né? O que é que será explanado na aula de hoje? A gente vai dar uma pequena introdução, certo? Do que seria o Sol, a sua energia solar, já porque a disciplina, a fonte principal é a parte térmica proveniente do Sol, o aproveitamento dessa energia solar, falar também da energia térmica, que é uma forma de energia, aquecedor de água, né, um tipo, né, de sistema, que é bastante utilizado nesse princípio de energia térmica, as usinas heliotérmicas também, que é um sistema bastante amplo para a transformação de energia térmica em energia elétrica. Forno solar, vamos falar desse tipo aí, que é a ideia principal é cozimento, ou assalimento, certo? Sistema de refrigeração, que no caso aqui a ideia é exatamente resfriar um ambiente, né, um ambiente fechado. Radiação solar, irradiação versus irradiação, certo? Irradiância versus irradiação, e alguns sites que trabalham exatamente com temperatura e dados dessa irradiação. Eu estou gravando, viu, agora no outro software, porque não só eu, né? Acho que você vai perceber que outros professores também, porque o FPI perdeu a licença do Google, né? E aí, momentaneamente, estão dizendo que vão recuperar essa licença, mas momentaneamente a gente tem acesso ao Google, mas não pode gravar. E aí a gente está utilizando, outros professores utilizam outros softwares, né, gratuito,
Eu também estou utilizando um aqui online, né? De vez em quando dá problema, né? O que acabou de acontecer agora com a disciplina anterior, né? Eu botei lá para gravar e quando eu fui ver agora não gravou, certo? Pode acontecer isso, certo? Mas de antemão eu botei aqui para gravar, espero que dê certo. Pois bem, então como a gente falando do Sol, né? A nossa principal fonte, né? Não somente fonte energética, mas diversas outras fontes. A gente sabe que o Sol ele é a principal energia, né, que chega aqui na Terra, e aí essa energia ela é utilizada também pelas plantas, pelos seres vivos, né, de modo geral. E aí, e para essa disciplina, ela é a principal fonte energética para essa disciplina, certo? Então, o que é que acontece com o Sol, né? Da onde é que vem essa relação do Sol? O Sol acontece um processo que a gente chama de fusão nuclear, certo? Lá no Sol. O Sol ele é constituído principalmente de hidrogênio e hélio, certo? E aí, essa fusão, o que é a fusão? É exatamente a transformação de um átomo de hidrogênio em outro elemento, no caso aí em hélio. Então, essa transformação, né, em fundir dois átomos em outro elemento químico, faz com que haja uma liberação de energia, né? E aí essa liberação de energia é o que chega aqui na Terra na forma de energia eletromagnética, que por ser eletromagnética ele consegue percorrer, né, essa distância entre o Sol e a Terra. E aí chega aqui em várias camadas, né, de energia. Então, a maior fonte de energia disponível na Terra, como já falei anteriormente, é proveniente do Sol, certo? E é uma energia constante, né? Isso quer dizer o quê? Que diariamente está chegando, né, essa energia aqui na Terra. Então, o aproveitamento, né, dessa energia solar aqui na Terra, ela, como eu já falei para vocês, tem diversas formas de aproveitá-la, certo? Você pode aproveitar na forma de calor, né? Você pode aproveitar na própria forma fotovoltaica. As plantas já utilizam, né, essa energia para transformar a fotossíntese, né, e aí exatamente produzir ali alimento, certo? Indiretamente a gente utiliza, né, essa fonte energética porque a gente se alimenta, né, dos produtos provenientes, né, dessa fonte, certo? Então o cargo de aproveitamento dela é imenso. Certo? E além disso, né, tem a própria relação do calor. Certo? Se não fosse essa fonte de energia do Sol, né, o planeta Terra era praticamente inabitável, tá certo? E aí esse aproveitamento ele pode ser definido basicamente em três categorias, né, que é exatamente a bioclimática, fotovoltaica e a térmica. Né? Diretamente você pode aproveitar nesse sentido. Bioclimática é a transformação da energia solar em alimento, né, em bio, como o nome já diz, né, e aí a relação também climática, porque você pode o ambiente ele pode ser relacionado com deixar um clima mais agradável, certo? A relação fotovoltaica é exatamente transformar a energia solar em energia elétrica, né, e térmica é pegar essa energia numa faixa de onda conhecida, né, e aumentar a temperatura. E aí, nessas relações de transformação de energia térmica, né, principalmente, você vai ter, que é o nosso princípio da nossa disciplina, você pode aquecer essa energia térmica através do aquecimento de água, você pode utilizar para geração de vapor, certo? Essa energia. Você também pode utilizar para secagem de grãos, né? Como é o que é feito, né, para quando você coloca
alguns grãos ou alimentos ali dispostos ao sol, né, para tirar a umidade, né, ou fazer cozimento. Também isso é possível você utilizar dessa energia térmica para proveniente do sol para fazer isso, né? Quando a gente fala de aquecimentos, aquecedor de água, né, tanto a água no ambiente ele pode ser aquecido diretamente com a luz do sol e evaporar, né, fazendo o ciclo da água, como também um sistema, né, propício para seu uso de água quente. Nesse caso aqui, a gente vai ter o coletor, né, coletor escuro, exatamente para potencializar o aquecimento dessa água. Vai ter um reservatório de água ali para manter essa água quente, depois que ele passa pelo coletor, certo? E toda a tubulação para ir para o uso da água. Essa água, normalmente, às vezes, ela não é usada diretamente quente, ela é misturada, feita um bypass, misturar água com água fria, certo? Para ser utilizada numa temperatura específica. Já usinas heliotérmicas, né, como eu já falei para vocês, a afinidade maior é transformar essa energia térmica em energia elétrica. Aí no centro a gente tem uma torre, né, que é um ponto focal, onde os espelhos que vão captar essa energia do Sol, né, vão captar esses raios solares, eles são direcionados, né, para esse ponto focal, né, aumentando a temperatura aí, né, podendo atingir temperaturas acima de 1000 graus, porque são. E aí, aqui é um sistema, um ambiente grande, precisa de grandes áreas para ser utilizado, né? Então, cada ponto desse que eu venho falando aqui, a gente vai ter uma aula específica para aprimorar cada conteúdo desse que eu estou, claro, no modo geral, né, abordando na aula de hoje. Aqui também, né, ele tem esse princípio, aqui são os coletores, né, são os coletores cônicos, certo? Onde, deixa eu ver aqui se eu consigo, só um minutinho. Ponteira, deixa eu ver, fino, só vai ter caneta, beleza. Então, nesse ponto aqui, galera, ó, aqui é um coletor, esse coletor ele direciona também para o ponto focal, né? Então aqui ele passa um fluido, esse fluido aqui é exatamente onde vai ser aquecido, né? Esse tipo de sistema ele só funciona quando tem sol, né? Ele tem a fonte primária, no caso aqui é o sol. Então ele só vai funcionar quando tiver sol. E esse tipo de sistema ele é direcionado a caminhar de acordo com vamos dizer assim, o deslocamento do Sol. Então ele direciona, né, no caso aqui ele só é um eixo, certo? Ele só tem um eixo de rotação, então ele é direcionado exatamente do leste para o oeste, para fazer esse princípio de circulação e caminhamento do Sol, certo? Também vamos adentrar, né, posteriormente sobre esse tipo de coletores, certo? É um coletor espelhado, que tem a afinidade de aumentar a eficiência, né, do direcionamento dos raios solares. E, nesse caso aqui, ó, ele pode ser utilizado, né, esse tipo de coletor de ponto focal, só um minutinho aqui. Nesse tipo de coletor de ponto focal, ele pode ser utilizado, né, também para aquecer a água, né? E aí esse aquecimento ele pode ser utilizado aí para, dependendo do fim, para a produção de energia elétrica. No caso de usinas heliotérmicas, como o nome já diz, ele é um sistema. Está passando direto aqui. Espera aí, pessoal.
Só um minutinho, porque o slide aqui tá dando pau. Pronto, aqui no caso aqui do sistema heliotérmico, né, o que acontece? Você vai ter, né, os espelhos, como eu falei para você vai ter os espelhos, que se encontram exatamente aqui, né? Eles vão absorver, chamado de coletor, porque eles vão absorver essa luz proveniente do Sol e vai ser direcionado. No caso lá, né, das tubulações, eles passam e são direcionados para os tubos. Então ele aquece o fluido, né, desses tubos, então transformando ele tá na forma líquida, transformando ele na forma de vapor. E aí, ao transformar ele na forma de vapor em altas temperaturas, ele é direcionado para uma turbina, onde vai fazer com que essa turbina gire e transforme a energia, no caso aí proveniente da movimentação da água de vapor, em energia elétrica. Essa água, ela, como é um sistema fechado, ela volta de novo para o condensador, transforma o vapor em água líquida, volta de novo para o sistema. Então ele circula, né, essa água circulada nesse sistema. Então, aí é uma das formas de utilizar energia térmica, né, em energia elétrica. Aí é um ciclo heliotérmico, né, simplificado, claro, de armazenamento fechado. Aí aqui um ponto 1 é exatamente os coletores. A gente vai ter aí o 3, né, que está da cor de vermelho, são já transformadas em vapor, né, tem água transformada em vapor, que essa água quente vai para a turbina, fazendo a turbina girar, né? E em seguida essa água no sistema fechado ela é condensada, volta de novo, certo? Pois não, Jéssica? A gente tem um desse aí, uma usina dessa piloto, né, em São Paulo, né, desenvolvida pela Unicamp, certo? Então ela tem, não é tão comum porque a gente tem diversas outras fontes, né? Esse tipo ainda ele é muito caro, né, comparado com outras que a gente tem. Então, mas já, por exemplo, no Chile, que lá no deserto da Atacama, ele já utiliza esse tipo de sistema para o seu uso, né? Transformação de energia elétrica. Porque lá não tem outras fontes. A gente é porque tem muita fonte que pode ser. Não necessariamente tem que ser essa. Né? Porque é mais barato, né? E transforma diretamente essa energia. E o seguinte, né? Para grande escala, a energia fotovoltaica ela ia requerer muita área, né? E nesse caso, não. Nesse caso, a área é menor e você transforma a energia elétrica em grande quantidade. Já porque aqui é uma turbina, né? Nesse caso aqui. Hum. Porque ela se tornaria a energia mais cara, né? E aí, por exemplo, a energia mais barata que nós temos aqui é a hidrelétrica. Tanto é que a grande parte ainda é de energia hidrelétrica. Mesmo que a gente tenha outras fontes, tem energia solar, fotovoltaica, tem energia eólica, né? Mesmo assim, a nossa grande vantagem é a energia hidrelétrica. E ainda é cara porque é o seguinte, a relação maior das outras fontes
né, complementar, porque ela é sazonal, né? Só pode trabalhar se for de dia, por exemplo. Essa daqui só pode ser de dia. E a hidrelétrica não, tá 24 horas. Enquanto tiver água nas represas, você vai ter energia. É, porque qual é a vantagem da hidrelétrica, né? Da hidrelétrica você tem a energia armazenada na forma de água, né? Então ela está ali disponível e ela não é variado, né? Você vai ter na medida do... Ela é contínua, né? Diferente da solar, que, por exemplo, uma nuvem pode interromper, né? A própria relação, né, do primavera, verão, etc., isso também interfere, né, na captação da energia. São mais perenes, né? Ou, perene não, são mais contínuas, né? E mantendo os reservatórios ali presentes, né? Você vai ter praticamente um. E você pode planejar, né, com a água que tem ali, né? Diferente da solar, não tem como você fazer um planejamento para daqui a 5 anos, né? Porque vai depender muito da quantidade ali de sol ali, das nuvens, etc. Certo? Se você tiver água nos reservatórios das hidrelétricas, você pode fazer um planejamento, tanto é que é feito planejamento, né? Ok? Deu para entender aqui das... Até a gente vai se aprofundar ainda mais, certo? Hoje eu estou trazendo aqui no modo mais geral, né? A gente vai se aprofundar detalhadamente em cada uma dessas. No caso aqui, a gente vai ter as turbinas, que exatamente vai transformar a energia mecânica em energia elétrica a partir do gerador. Aqui são os fornos, né? Os fornos solares, também bastante utilizados aí, principalmente para cozinhar alimento, certo? Aqui é um tipo de forno que a ideia exatamente dele interna ele é espelhada e em cima dele é colocado um vidro que mantém a temperatura interna, né, aquecida, né? Porque a maior dificuldade, né, dos fornos é devido à dissipação de calor para o meio externo, né? Então, uma das formas é manter a temperatura ali constante e a radiação também permanente. Certo? A gente tem diversos tipos de forno solar. Certo? Tem esse em forma de caixa, né? E tem o de forma de parabólica, que é esse aqui, né? A forma de parabólica que também direciona ao ponto focal. Né? Isso aí também é um forno solar, que a gente vai falar dele também maior detalhe, né, nas aulas seguintes. Tem esse aqui Solpar, né, que aqui é um projeto, né, utilizado exatamente para grandes empresas. Certo? Esse Solpar aqui é um projeto voltado mais para indústrias, né, principalmente indústrias cimenteiras, que serve para complementar, que assim, quem não conhece uma indústria cimenteira, ele utiliza um forno, né, que utiliza grandes combustíveis, certo? E aí uma das formas para minimizar esses impactos ambientais provenientes dessas empresas, né, cimenteiras, etc., é exatamente você complementar com outras fontes energéticas. Uma delas é exatamente essa, certo? Então, o sistema, aqui também tem um sistema de refrigeração, né, por adsorção, né, que utiliza o princípio da temperatura, certo? Então, é como a gente olhasse aqui a nossa geladeira, né? A geladeira, ela trabalha com 4 princípios, né? Você vai ter o compressor, certo? Que vai fazer um fluido, né? Qual é o fluido? O fluido de refrigeração circular dentro da geladeira. Você vai ter o evaporador. O que é o evaporador? O evaporador é exatamente lá onde vai fazer o nosso alimento ficar frio, né? Lá dentro do congelador.
Vai ter o condensador, que é lá atrás da geladeira, que é a parte quente, né? E vai ter a válvula de expansão. Certo? Então, a parte quente, que fica exatamente lá atrás da geladeira, né? Que vai fazer exatamente dissipar, né? Que o fluido refrigerador ele volte a condensar e virar líquido, né? Ele perde calor. Então, a ideia principal é exatamente esse fluido, né? Então, um dos princípios é utilizar energia, né, proveniente do Sol para fazer um circuito girar, né? Claro, precisa das 4 etapas, a gente vai ver isso detalhadamente, né, com maior detalhe, quando a gente falar de sistema de refrigeração, né? No caso aqui, por adsorção, né? Porque a adsorção, você vai utilizar elementos químicos para fazer esse princípio, certo? E, além disso, né, como eu já falei, tem nosso cargo-chefe maior é a radiação solar, né? Então, essa radiação solar, ela vem, né, essa energia vem do Sol, né, por meio de radiação. Porque radiação existe 3 princípios, né, da transferência de calor. Um dela é por condução, outra por convecção e outra radiação. A condução só acontece quando você tem contato direto, né, físico desses elementos, né, principalmente sólido, né? Então, a energia ela sai, por exemplo, se você pegar aqui uma frigideira, colocar ela no fogo, se o cabo da frigideira não for de plástico, né, ele for de metal, se você segurar, você vai se queimar, mesmo que aquele cabo não esteja diretamente em contato com o fogo. Por quê? Porque a transferência de calor acontece por condução. Então, a energia vai de molécula por molécula ali do ferro, então ele vai chegar até as extremidades, porque o ferro é altamente condutor. Já o plástico, ele não é, então por isso não existe essa condução, né, do material, então por isso que coloca ali no cabo o plástico, certo? A convecção é exatamente a relação, né, de densidade, né, do fluido. Então, a movimentação dos fluidos, a convecção só acontece em fluidos, então a movimentação dos fluidos ocorre por, por essa convecção. E a radiação não precisa de meio para acontecer, ele pode acontecer no vácuo. Então, é uma relação de energia eletromagnética. Então, ele vem exatamente o Sol até a Terra, não existe nenhum meio para acontecer, né? Mas essa energia eletromagnética ele chega até a Terra. Então, isso acontece por radiação. E qualquer elemento que possui temperaturas vai radiar energia. Então, a gente mesmo que tem temperatura, a gente está radiando energia. Com a menor frequência, mas está radiando. No caso do Sol, como a energia dele é tão imensa, então a radiação dele também chega para nós com grande potência, certo? Então, a relação do conceito aqui é energia emitida pelo Sol na forma de ondas eletromagnéticas, o que eu já tenho comentado, certo? É fundamental para o aquecimento e iluminação da Terra, certo? Outra coisa, né, quando a gente está falando de iluminação, né, é uma forma de aproveitar a energia proveniente do Sol, né, a própria iluminação. Então, de dia, né, a gente não utiliza energia elétrica porque o Sol ilumina. Então, é uma forma de você aproveitar essa energia, certo? É composta por diferentes comprimentos de onda, já venho falando aqui. Você vai ter de ondas luz visível até ultravioleta, raio-x, infravermelho, raio gama. Então, é o comprimento de onda que determina essa quantidade de energia, certo? E a radiação solar é um fluxo total de energia que chega, né, por meio da atmosfera à Terra, vindo do Sol. Certo? Além disso, pessoal, a gente tem, né, aqui alguns parâmetros importantes, né? Deixa eu só colocar. Ah, eu coloquei. Por exemplo, vai ter, né, o que chamamos de. Opa. Vai ter, né, o que a gente chamamos aqui, né, de radiação direta, que é exatamente aquela radiação que chega nos nossos coletores, ou coletor fotovoltaico, ou coletor térmico, certo?
Tem o que a gente chamamos de radiação difusa, porque o que é que acontece? A radiação ela chega na atmosfera e aí ao atingir tanto as nuvens como atingir o próprio gás que está em volta, há um desvio, né? Há uma perda de energia. Então essa perda de energia a gente chama de radiação difusa. E há também o que a gente chamamos de albedo, que é uma forma de energia que é o que atinge, né, a superfície sólida. Então, ao atingir a superfície sólida, principalmente na superfície da Terra, você absorve uma parte dessa energia, né, que é a energia chamada de albedo. Então, tudo isso aí está em volta do comprimento das energias que pode ser absorvida, né, nos coletores, tanto fotovoltaicos como os coletores térmicos. Aqui é os espectros, né, de radiação solar. Como eu falei para vocês, o comprimento de onda deles são diversos. Mas o mais importante aqui é o ultravioleta, certo? A luz visível e o infravermelho, né? Então, os comprimentos de onda aqui da ultravioleta, ele vai de 200 nanômetros até 400 nanômetros. A luz visível vai de 400 a 760 nanômetros. E infravermelho vai de 760 a 1400 ou a 1000 nanômetros. Certo? E aí, qual é a relação entre irradiância e irradiação? Né? Há uma diferença, né, sucinta nessa relação. Por exemplo, radiação é a energia emitida pelo Sol. Irradiância é a quantidade de energia que é incidida, né, numa determinada superfície, né? Desde que essa superfície ela esteja perpendicular àqueles raios luminosos. Então, logo, a unidade, né, desse comprimento é unidade de energia por área. Certo? Então, no caso aqui, a unidade de energia, watts, né, como está aqui, certo? Watts por área. Isso aqui a gente chamamos de irradiância. Quando envolve tempo, aí é irradiação. Certo? Então, a relação de energia, tempo e área, isso aqui chamamos de irradiação. Certo? Que é o mais comum, né? E é o mais utilizado em termos de parâmetros, né, de medida para quantificar essas energias, tá certo? Que é exatamente energia, tempo e área. Deu para entender essa relação, pessoal? Dúvidas? Lembrando, radiação, qualquer corpo emite radiação, qualquer corpo que possui temperatura, né? O que é temperatura? Temperatura absoluta, né? Fora do zero Kelvin. Então, qualquer coisa que esteja acima de 0 Kelvin vai emitir radiação. Claro, menor temperatura, menor radiação. Certo? Aqui são alguns sites, né, que envolvem a quantificação, né, de parâmetros, né, de medida de irradiação. Eu só colocar aqui nesse site para a gente visualizar um por um. Só um minutinho, pessoal. Estou abrindo aqui um site desse aqui. Pronto, esse aqui que eu estou abrindo é o Atlas. O Atlas. Ele é um site, né, mundial, que você pode colocar aí em forma de pesquisa, né, e ele vai dar, né, a radiação em média, né, daquele local, certo? Por exemplo, vou colocar aqui Teresina, certo? Ao fazer isso, ele vai direcionar
Peraí. Vocês estão conseguindo visualizar aqui eu colocando Teresina? Então, no caso aqui, ele consegue visualizar, você pode ter algumas informações, né, relacionadas a esse dado, né, que a gente tem aqui do lado. Ó, irradiação normal direta, né, que é exatamente aquela que eu mostrei para vocês, que está diretamente na superfície perpendicular, né, ali do parâmetro. Você vai ter a irradiação horizontal global, vai ter a radiação horizontal difusa, então você vai ter alguns comprimentos aqui, ó. E a unidade aqui, ó, quilowatts-hora, né, por quilowatts-potência. Nesse caso aqui, ó, metro quadrado, né, então a irradiância, certo? Aí são parâmetros, claro, isso aqui são médias, né, você pode relacionar aí dia, ano, né, então você pode ter esses dados correspondentes, certo? Você pode, deixa eu ver aqui mais. Aqui. Você pode, de acordo com o ponto, você pode relacionar, né, algum local específico, né, aí presente, né? Relacionar a área também, se quiser, né, aquela área que ele dá pontos aí específicos, metro quadrado, etc. Então você pode calcular de acordo com aquela área, certo? Fazer uma estatística, né, relacionada com aquela área. E são parâmetros que pode ter. Quem fez a visita no semestre passado, né, aquela mini usina lá, né, perto de Teresina, deve ter lembrado que, claro, esses equipamentos têm seu ponto, sua própria estrutura, né, próprio equipamento para dar essas informações, né? Por quê? Porque se torna mais preciso, né? E aí a resposta, né, de melhoria, né, ela é mais direta, né? Aqui são softwares que dão uma aproximação. Você pode ter uma aproximação de dados, né, que também pode ser útil para trabalhos, né, projetos, né, ter parâmetros específicos, né, mas nada mais útil do que o vamos dizer assim, né, próprios equipamentos de dar informações, ok? Deixa eu ver aqui outro site. Pronto, esse aqui, deixa eu compartilhar aqui, abrir aqui o outro site, que também é possível, né, ter noções sobre esses dados, né? Pronto, esse aqui é um, que é o clima, né, de qualquer lugar da Terra durante o ano inteiro, né? Então você pode ter relacionado ao clima, certo? Aqui são alguns, deixa eu ver aqui se Teresina ele se encontra aqui, Teresina. Pronto, aqui Brasil tem. Então você pode ter aí algumas informações daqui, né? Quente, escaldante, quente, escaldante. Aqui tem as relações de temperatura, né? Você pode ter temperaturas correspondentes aqui, que algumas informações podem ser necessárias, né? Temperaturas máximas, temperatura mínima. Aqui vai, ó, de 2018, né, até 2026, né? Aqui tem o histórico, certo? Você pode ter a média, aqui também tem a relação à média dos meses, ó, certo? Aí aqui tem relacionado com temperatura também, certo? Deixa eu ver se aqui tem alguma informação sobre a nebulosidade, ó, em termos de nuvem, certo? Então você vai ter um percentual também relacionado sem nuvem, quase sem nuvem, com nuvem, né? Cobertura de nuvem. Então são informações importantes, né, para quem pretende instalar e planejar coletar, né, e colocar esses coletores solares. Probabilidade diária de precipitação de chuva, também esse momento agora a probabilidade é alta, né, ó, aqui, em torno de 77%.
Leve, né? Uma chuva leve, né? Aqui que tá dando serenozinho leve. Aí aqui são dados, né? Chuva mensal, horas de luz solar, ó, que em termos de horas, certo? Então você consegue ter uma média de dados correspondentes a esses sites, né? Então isso é bastante bom, né? O Azimuth, ó, também, ó, ele dá informações do Azimuth aqui, zona norte, leste, sul e oeste, né? Relacionada aí com Teresina. Então são sites que são. Mostrar aqui o outro. Esse aqui é o do clima, né? Deixa eu ver outro aqui que eu também separei aqui no slide. Esse aqui é dados de radiação para o estado do Piauí, né? Ele tem parceria aqui com a universidade, ele já é direcionado principalmente aqui para o estado, né? Certo? Então, aqui você pode ampliar e ele é dividido por códigos, né? Zonas de código, que dependendo do código que você coloque, né? A fonte ele vai dar dados de radiação, certo? Deixa eu ver aqui. Que é do estado do Piauí como um todo, né? Aqui, ó, Santa Filomena, só coloca aqui para a gente ver, né? Eu coloco o código, deixa eu ver aqui, forma completa. Eu só voltar aqui. Como é que pega esses dados aqui? Eu não lembro mais. Aqui localize no mapa o ponto em seu interesse, a zona, anote o ID, que no caso é o código, o célula que contém, baixe no mapa e selecione o tipo de radiação que precisa na tabela aberta. Onde é que coloca aqui esse código? Radiação direta, radiação. Que aqui tem, ó, em radiação global, né, horizontal, radiação do plano inclinado, em radiação direta normal, em radiação difusa, né? Deixa eu ver aqui, colocar essa radiação direta normal aqui. Aqui mostrar. Procurar pelo código. Compartilhar aqui minha tela para vocês verem onde é que eu estou olhando. Vou colocar o código aqui do. Isso aqui, né? 37.434. 37.434, né? 37.434. Então, no caso aqui, ele dá, né, em
radiância direta, né? Dessa área, né? Dessa área específica, né? Claro, é uma média, né? Durante os meses, ó, ele vai dar essa relação aí, diária, né? Se não me engano, esses dados aqui eles estão ultrapassados, né? A última vez a página foi atualizada, ó, foi em 2023, certo? Então, mas só para ter ideia, né? Que é um dos sites que trabalha com isso, que só trabalha no estado do Piauí, certo? Deixa eu ver outra aqui. Esse outro aqui também. Eu estou trazendo esse site, né, exatamente para mostrar, né, que alguns sites que pode trabalhar com essa relação de dados de radiação, né? A gente vai utilizar, né, nessa disciplina alguns dados desses, claro, não precisos, né, dados de aproximação, para tentar exatamente dimensionar um sistema, né, térmico residencial. Deixa eu ver aqui, ferramenta de personalidade de análise de luz solar e design solar, certo? Aqui é outro, certo? Esse aqui, para ser bem exato, eu nunca tinha entrado. Deixa eu ver aqui como é que ele trabalha. Iniciar a aplicação gratuita, numa época de... Deixa eu ver aqui. Esse aqui nem abre. Tá nem abrindo. Bem-vindo ao Caçador de Sol, né? Olha, ele aqui trabalha trabalha até com inclinação, né? Esse aqui. Deixa eu ver aqui qual é o local. Vou botar aqui o endereço aqui. Aí aqui, ó, norte e sul, né? Ó, norte e sul, deixa eu ver aqui, quais são essas informações, né? Visualizar. Quais são as informações que eu tenho aqui? Atualização. Analisar aqui, que é isso, analisar. Aqui, esse aqui tem que pagar. Ele não é totalmente gratuito, né? Tem que ter uma mensalidade aqui. Vamos ver o que eu vou iniciar a sessão. Pelo Google que dá para fazer. O usuário não encontrado, né? Ele não permite. Acho que ele não permite, porque acho que ele não está cadastrado, né? Mas aqui ele dá, assim, a gente tem ideia, pelo menos, do direcionamento, né, do Sol, né, relacionado. E aí ele dá o azimuth também, né, que é essa inclinação.
Ok. Então, aqui a ideia principal é exatamente mostrar alguns sites, né? Eu peguei esse aqui por último, né? Foi o último que eu consegui agora, né? E coloquei aqui no slide, exatamente para a gente ter esse entendimento dos slides ou dos sites que poderia trabalhar com esse parâmetro é, de, de radiância, que poderia tirar algumas informações, né? Necessárias para a gente ter relacionado temperatura, energia proveniente aí da radiação, certo? São dados aí e acredito que tenha mais, aqui são alguns, né? Mas acredito que existe mais sites, né, que tem esse princípio dessas informações, certo? E aí, só para te fechar aqui, peraí. Só para a gente fechar aqui, né? No caso aí, os sites são esses, né? Que a gente, claro, existe outros, né? Mas esse global, né? Ele, para mim, ele é mais detalhado porque você pode ter várias informações, né, anuais, de dia, certo? E ele envolve todo o globo, né? Como o nome já diz, o globo, certo? A gente vai, claro, não agora, na próxima aula ainda eu vou falar sobre o princípio da radiação solar, né, que é a aula ainda conceitual, mas a partir, né, quando a gente começar a falar, né, dos coletores e fazer dimensionamento, a gente vai precisar de alguns dados necessários para fazer esse dimensionamento. E aí eu vou sugerir que vocês utilizem esse site, certo? Posteriormente, a gente vai mostrar como é que pega esses dados, né, como é que utiliza esses dados para tentar dimensionar sistemas, principalmente sistemas de aquecimento de água, certo? Para número X de pessoas, né? Na minha residência tem 4, 5, 6. Né? Então, quanto mais gente que utiliza água quente, mais necessário vai ter energia, né? Maior será a relação de energia. E aí, maior será a quantidade de coletores, né? Então, será necessário de um sistema mais robusto, certo? Então, esse site que eu sugiro para vocês ir olhando, certo? Que depois a gente vai se aprofundar, de acordo com a região de vocês, ok? Pergunta, hoje foi mais uma... mostrar para vocês mais amplamente no decorrer da disciplina a gente vai abordar, né? De várias fontes térmicas, né? Que além de ser fontes térmicas, também pode ser transformada em fontes energéticas, certo? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Ok. A gente vai ter algumas atividades, a gente vai trabalhar com atividade, projetos, né, de dimensionamento de sistemas, certo? A gente vai também ter uma relação, né, de vamos dizer assim, né, produzir, né, um forno, né? Vocês vão ver que é possível produzir um forno com uso, né, de cozimento, tá certo? A partir dos nossos materiais que a gente tem em mãos, certo? E aí é no decorrer da disciplina. Pergunta, pessoal, dúvidas? Pois não? Assim, não necessariamente vai ter todo sábado vai ter aula,
Mas vai ter sábados que a gente vai fazer, né, deixar disponível para vocês. Como vai ter um projeto, né, e aí esse projeto eu vou direcionar que você desenvolva aos sábados, certo? Que vai ter um projeto que vocês vão ter que fazer, que vai ser a nota de vocês, né, nota 2, que seria a prova 2, né, de vocês, a maior nota. Exatamente. Eu vou falar dele. Eu vou falar dele, desse forno, certo? Pois bem, galera, então, você já viu esse projeto lá no Cigarra? Tá lá no Cigarra? Hã? Pois é, já abriu, né? Exatamente. Ok. Diga lá, Samuel. Não, pronto, vamos lá. Essa chamada, pessoal, para vocês ainda não tem, né? Por quê? Porque vocês ainda estão na regra anterior, né? As chamadas estão somente para o pessoal que entrou esse ano, né? Porque é uma demanda, e aí, como o pessoal que entrou já entrou com o formato do curso mudou, né? E aí eles seguem essa nova demanda. Vocês não, vocês já entraram no curso com a demanda anterior, então segue sem a necessidade dessa frequência, né? Ainda segue o ritmo anterior. É, tem frequência, né? A partir de agora, por exemplo, eles já vão ter no mínimo 3 encontros presenciais, né? Então, já tem, a gente já marcou os encontros, né? A gente vai ter um encontro em maio e 2 encontros em junho, né? Presenciais, certo? E tem a frequência. Toda aula tem frequência. Toda essa aula agora, eles têm que tem que estar presente. Então tem outras demandas. Não vai bater, né? Necessariamente não vai bater, porque são momentos distintos, né? E eu acredito que tem gente daqui que é de outro local, né? Distante, né? Pois é, exatamente por causa disso. Agora essa turma que entrou, muita gente, e aí era um dos limitantes, era exatamente a distância, né? Então, muita gente aqui de Teresina. Tanto é que nem fechou a turma de 70, a inscrição. Hum. Foi hoje, teve a solenidade, né? Agora é sempre presencial, né? Mas o de vocês, assim que vocês entraram, ele era totalmente em AD. Pois é, até o ponto que eu sei, como é do SEAD, né? Como é do Centro de Educação Aberta à Distância, a colação de grau desse centro é dessa maneira. Mas ela conseguiu ter essa colação presencial? Pois se fez, eu desconheço. Se fez, eu desconheço. Para ser bem sincero, eu desconheço. Viu?
No mestrado, foi, no mestrado. É, eu não sei, assim, ela pode ter tirado foto, né, ter contratado, né, um book, etc, mas eu acho que a colação de grau, não sei se ela fez uma colação de grau especial não, não sei. E quem foi da Emanuela? Eu não tô sabendo não, quem foi? Foi o Eric, foi? Não, sim, sim, sim. É, beleza. É, porque normalmente você poderia estar lá presente, né? Aquela comemoração, aquele festejo, né? É algo a levar, né? Algo a levar para a direção, né? Eu acho que é uma boa, né? Levar essa demanda é uma boa.